Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. É o sinal dentro da igreja, entre o povo de Deus. Nós iríamos ver falência no sistema econômico, terremotos avassaladores, aumentando o número e a intensidade. Iríamos ver tragédias naturais e a terra tremendo, anunciando a volta de Jesus. Mas entre o povo de Deus iríamos ver também sinais horrorosos. Iríamos ver, como ele diz, naquele tempo, muitos se escandalizarão. Veríamos escândalos envolvendo crentes, irmãos, que professaram uma fé piedosa outrora e começam a protagonizar escândalos, começam a fazer coisas inconvenientes e se envolver em uma sorte de laços e embaraços escandalosos. Outro sinal interno seria a trair-se uns aos outros. Ia haver um aumento da deslealdade cristã. Você seria apunhalado pelas costas, traído, acusado, caluniado pelos próprios irmãos. Então isso marca o fim. Quando isso tudo começar a acontecer, já está acontecendo, isso não é para se assustar, é apenas para você evidenciar que Jesus está às portas. E as profecias são inevitáveis, eu não posso impedi-las de se cumprir, elas vão se cumprir. Então haveria a infidelidade cristã, a deslealdade cristã, marcaria. Passaria um tempo que você não poderia confiar em qualquer um mais, nem mesmo aquele que senta do seu próprio lado, na igreja. Outro seria odiar-se uns aos outros. Quem diria que um dia isso pudesse acontecer? Cristãos passariam a odiar outros cristãos. A marca que Jesus deixou, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, seria trocado pelo ódio, a vingança, a raiva. Outro sinal horroroso é a inafetividade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então você vê pessoas sem amor, amam a si próprio, o próprio umbigo, o próprio desejo. O amor não regeria mais, não conduziria mais o povo de Deus. Então brotaria no meio da cristandade, no meio da congregação, situações assim, sinais internos, apostasia, multiplicar do pecado, traição, ódio, vingança, infidelidade, deslealdade, marcariam o fim. Isso começa a acontecer, começa a tomar nuances. Outro sinal horroroso é a da explosão do homossexualismo. E a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Ló. Jesus disse, presta atenção para você entender, porque alguns não entendem a terminologia bíblica. A Bíblia é escrita numa linguagem erudita e às vezes ela foi traduzida do grego e do hebraico, às vezes de forma literal e às vezes não é compreensível completamente na língua portuguesa. Às vezes é uma coisa tão simples que a Bíblia está querendo dizer, mas como ela foi escrita de uma forma erudita, a gente não entende. Jesus está dizendo assim, eu voltarei para a terra e eu deixo um sinal da minha volta. Qual o sinal? Haveria um aumento do homossexualismo. Será semelhante aos dias de Ló. A minha vinda vai ser igual na época de Ló. Como era a época de Ló? Ló habitava em Sodoma, vizinho de Gomorra. O que se praticava em Sodoma e Gomorra? A sodomia. Sexo de homem com homem, mulher com mulher, pai com filho, filho com mãe, avó, tia. Esse incesto mútuo. Então haveria uma explosão do homossexualismo. E você não precisa dizer isso. Há uns meses atrás,
Natália Timberg e Fernanda Montenegro, ambas com 85 anos, no primeiro capítulo da novela Babilônia, beijam na boca. Fernanda Haddad, na cidade de São Paulo, aboliu o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Não tem mais Dia dos Pais e Dia das Mães. É Dia do Cuidador. Que pode ser que uma criança tenha 2 pais, um casal homossexual, ou 2 mães, um casal de lésbica. Para não constrangê-los, o que também está aprovado nas escolas? Não existe sexo nos banheiros. O menino pode ir no banheiro da menina ou do menino. A menina pode ir no banheiro da menina ou do menino. O jovem pode entrar em qualquer banheiro. E uma menina chegou em casa tendo feito xixi na calça. Menina de 10 anos. Por que você fez xixi, minha filha? A mãe pergunta. Porque quando eu fui usar o banheiro no recreio, estava cheio de homens no banheiro feminino. Uma comissão ligada à presidência da República, a cirurgia de mudança de sexo para menores de 18 anos, sem o consentimento dos pais, paga gratuitamente pelo SUS. O que você está querendo dizer? Se tem um menino que tem tendência homossexual e ele quer tirar o órgão genital dele, fazer uma mudança cirúrgica, plástica, e colocar um órgão feminino, ele pode fazer isso sem o consentimento dos pais e o SUS vai pagar. Quem está patrocinando isso? Governo Dilma Rousseff. Meu filho, eu não estou falando da Alemanha, não. Eu não estou falando da época do imperador Calígula, não. Eu estou falando hoje, 12 de julho de 2015, aqui no Brasil, tendo vigência neste momento, agora, hoje. Pastor, e aí? E aí que é só o princípio das dores. Jesus profetizou. O que o senhor quer dizer? É impossível evitar isso. Sabe o que vai acontecer? Segura essa aí. Segura. Sabe o que vai acontecer? Daqui um dia, você, heterossexual, será discriminado. Você é hétero? Você será discriminado. Vai haver preconceito com você, hétero. Eu não entendi ainda. Explica. A sociedade está chegando a um ponto que o certo se tornará errado e o errado se tornará certo. Entendeu? Casais heterossexuais vai ser uma... O que é isso? Coisa feia, coisa estranha. Está acontecendo isso. Sabe o que me dá mais medo? Medo como homem, né? Depois vou dizer a parte gloriosa de tudo isso. É que isso é inevitável. Isso vai cumprir. Ele disse, eu não volto se não houver uma explosão homossexual. Então tem que haver. Eu não volto se não tiver guerra, rumor de guerra, pestes, fome, se não tiver apostasia, inafetividade, traição. Enfim, se a igreja de Cristo tiver uma reborreia, vai ter que estar esse cenário para a minha volta. Essas coisas vão acontecer. E não tem como nós evitarmos. Quem diria que 10 anos atrás uma menina entrava no banheiro de um homem? Quem diria que 10 anos, 20 anos atrás, era impensável pensar que o Dia dos Pais ia ser abolido? 20 anos atrás que uma mulher de 80 anos ia dar beijo na boca de outra? Que o governo ia patrocinar a cirurgia da genitália? Quem diria? Estão tirando Deus do trono. Estão tirando a cultura judaico-cristã, que é a base da nossa sociedade, e pondo uma cultura marxista, socialista, ateísta. Na cabeça da pirâmide dessa ideologia, quem está? Satanás. Devastando tudo e todos. O texto que eu li fala algumas outras coisas, que Lucas traz uma abrangência diferente. Lucas se baseou nos escritos de Paulo, porque o evangelho de Lucas foi escrito depois das cartas.
Paulo escreveu as cartas primeiro. Como era amigo de Lucas, influenciou muito na escrita de Lucas. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Você viu depois do grande tsunami, que matou 288 mil pessoas, a perplexidade do bramido do mar e das ondas. Lucas está dizendo aqui, aliás, Jesus, que haveria sinais cataclísmicos da volta dele. Você viu um tremor, um terremoto, uma enchente no Japão depois do tsunami. Depois, se eu não me engano, foi no Chile, Haiti, centenas de milhares. A Organização das Nações Unidas, perplexa, impotente diante disso. São sinais que ele deixou. Depois daquele tsunami, outros gigantescos terremotos, outros gigantescas inundações, furacões, tsunamis, arrasando com cidades inteiras, cidades portuárias, ribeirinhas, todas devastadas, e montes de corpos aos montões, sinais no sol, na lua e estrelas. No céu haveria sinais, no mar haveria sinais, na terra, furacões têm chegado ao Brasil, terremotos têm chegado ao Brasil. A Bíblia diz que haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados, então se verá o Filho do Homem vindo em nuvem com poder e glória. É só você fazer uma pesquisa minuciosa, o que está acontecendo. Então, o mundo seria um embaixador de Cristo, para anunciar a Ele a volta. Vou repetir, o mundo, a criação, seria um embaixador de Cristo, que viria anunciar a sua volta. Verso 29. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis, pois, vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o fim, o reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Ele usou uma parábola. A figueira era uma árvore típica de Israel. Como a figueira anuncia que dá frutos? Como o agricultor sabe que colherá os frutos? Quando ela vê os brotos, quando você vê os brotos, os ramos. E a figueira anuncia uma estação aqui em Israel. Qual estação que os brotos e os ramos anunciam? O verão. Quando vocês olhem para essa árvore, essa figueira, e ela começa a dar brotos, vocês já sabem que é um sinal que uma estação está chegando, que uma era está chegando, o verão. Jesus está dizendo a mesma coisa. Quando vocês virem guerras e rumores de guerras, quando virdes terremotos, pestes, quando virdes o bramido das ondas, quando virdes os homens desmaiando, quando virdes a explosão do homossexualismo, da pedofilia, quando vê a distorção dos valores morais e cristãos, quando virdes os sinais dentro da igreja, sabei que uma nova era está chegando, sabei que uma nova fase está chegando, é a era da volta de Jesus. Meu irmão, quantos aqui acreditam que Jesus veio na terra, morreu na cruz e ressuscitou? Diz amém. Amém. Esse mesmo Deus que veio na terra, em carne, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e subiu aos céus. Ele disse que ele voltaria pela segunda vez. Ele disse que ele regressaria até a terra.
Se você acredita que Jesus veio pela primeira vez, não iria acreditar que ele virá pela segunda? E ele está dizendo que deixou sinais. Uma nova estação está chegando. Meu irmão, nós recebemos na quinta-feira aqui um vídeo feito pelo algum conselho americano, mostrando como o comunismo entrou nos Estados Unidos e está devastando. Como ele está tomando parte da Europa e da América Latina. Como ele está tomando a América do Norte. E essa ideologia, meu irmão, está fazendo a base para um governo totalitário. Um governo ateu. Um governo que vai destruir a instituição da igreja, a instituição igreja, a instituição casamento, a instituição família. Vai perverter a mente dos jovens. Vai destruir os conceitos e a ética cristã. E toda essa contaminação mundial tem como fim preparar o terreno para o governo do anticristo. E o Brasil está avançadíssimo nisso. Eu li aqui, eu dei dados só da ponta do iceberg, da devastação e do lixo que esse governo está vomitando sobre a nossa sociedade e as nossas famílias, e as escolas e universidades. E isso tudo, Jesus predisse. São sinais acentuados e agudos. Ele vai continuar dizendo: em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém, minhas palavras não passarão. Todo mundo tem uma polêmica com esse versículo. Jesus, quando disse esta geração, ele estava vivo nesta geração com a qual está citando, 2000 anos atrás. Então a interpretação literal do texto podia se afirmar: Jesus disse que o fim ocorreria na geração desse. É óbvio que não. O estudo profundo está dizendo, ele está encerrando aqui a descrição dos sinais, para depois dizer, esta geração não passará sem que tudo aconteça. Porque ele vai dizer isso no final da descrição, ele vai dizer, a geração que for capaz de cumprir todos esses sinais ao mesmo tempo, esta então contemplará meu retorno. Nós somos a única geração da história que tem tecnologia, que tem cultura, que tem contingente, capacidade de cumprir cada tio e jota dessas profecias. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.